Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, pessoas que nos honram com a sua presença e pessoas que nos acompanham em suas casas. Eu gostaria de unir as minhas palavras aos vereadores que me antecederam com relação à homenagem ao Dr. Jorge Bison, presidente da Unimed, da qual faço parte, pela sua reeleição. E, independente das divergências com relação à conduta da cooperativa, mas temos que reconhecer o seu trabalho de valor, principalmente a sua conduta pela honestidade e pela seriedade com que ele conduz a cooperativa. E eu já falei aqui, repito algumas vezes, que há muitos anos eu sempre morei na parte norte da cidade. Então, para chegar à Santa Casa, eu sempre subia pela Rua América, em direção à Santa Casa. E passando em frente ao seu consultório, eu sempre via uma mulher com seu filho no colo ali. Naquela época a gente chegava muito cedo, né? 5h30, 6 horas da manhã na Santa Casa. E um dia eu perguntei para o Jorge: Jorge, por que razão essas pessoas vêm tão cedo ao seu consultório? E ele me falou: é que a primeira consulta que eu faço, começo o meu dia fazendo uma consulta gratuita. E isso me tocou profundamente, essa atitude do Jorge. Ele não foi meu pediatra porque nós formamos no mesmo ano, mas foi pediatra dos meus filhos. E a partir daquele momento eu também imitei, porque eu falo às vezes que os bons exemplos só não preciso... Aliás, é uma frase do meu sogro, do Roberto Baggio, que ele fala que os bons exemplos não devem ser só aplaudidos e sim imitados. Então eu passei a fazer a mesma coisa que o Jorge fazia. Eu, diariamente, atendi a primeira consulta gratuita, porque eu chego também cedo, porque eu faço endoscopia logo cedo. Então comecei a seguir esse exemplo. Depois de muito tempo, somente com as questões da política, eu parei com isso, porque eu achei que isso ia representar uma função demagógica da minha parte. Mas, quando solicitado, claro que a gente procura atender, porque na cidade que me deu tudo que eu tenho, nada mais a gente se sente até obrigado a fazer um pouco pela sua população fora do nosso trabalho profissional. Então, eu me sinto muito orgulhoso por isso, e principalmente todas as vezes que eu falo, que eu conto essa história, eu cito esse exemplo do Jorge, que serviu de orientação nessa minha postura como médico na minha cidade. Então, junto às minhas palavras em homenagem a você pelo seu trabalho, sei também como é difícil, nós todos aqui que temos 120 mil patrões, você também tem 200 patrões, e não é fácil trabalhar quando se tem tantos patrões assim, ou contentar a todos ou a maioria. Mas, de qualquer maneira, eu quero ressaltar a sua postura séria e honesta na condução da nossa cooperativa. Sem dizer que a nossa cooperativa é uma empresa de médio para grande porte, cerca de 600 funcionários em 3 municípios, com uma arrecadação muito grande mensal, e que contribui tanto, de maneira tão progressista, com relação à questão da qualidade em saúde, sempre visando a qualidade no atendimento à saúde. E aqui, Jorge, a semana passada falei a respeito do que vem acontecendo na saúde pública e que já está afetando a saúde privada também. A grande utilização, a judicialização, o custo que aumentou muito, é uma questão que precisa ser muito bem estudada, porque senão nós também vamos sucatear até o atendimento da saúde complementar, que é o caso das Unimed, São Luís, enfim, todos os convênios médicos. Precisa se discutir muito isso, porque a saúde pública já enfrenta essa dificuldade com relação à marcação de consulta, retorno de exames, e principalmente na saúde pública, a qualidade dos medicamentos e da medicina que é praticada de maneira geral, em termos de equipamentos e medicamentos de última geração, que a saúde pública sofre muito com isso. É uma questão a ser conversada, a ser discutida, porque senão daqui a pouco a própria saúde privada, a saúde complementar, estará tão em mau estado assim como hoje a saúde pública não apresenta
os seus melhores resultados, se assim pode se dizer. É claro que a manifestação dos vereadores, principalmente aqueles que estão na oposição, sempre tem a sua interpretação a respeito dos temas. E eu tenho a minha própria. Não sei se é a verdadeira, mas é a que eu considero a mais apropriada pela minha personalidade e pela minha maneira de atuar. Eu acho que a função minha aqui é procurar fazer com que a cidade vá cada vez melhor. A minha função, independente de quem está ocupando o cargo de prefeito, desde que ele seja honesto, desde que ele tenha intenções de que a cidade realmente progrida e que os interesses daquilo que ele apresenta, dos seus sonhos, dos seus projetos, sejam coincidentes com aquilo que eu penso, a minha obrigação é oferecer condições para que o prefeito exerça a sua atividade da melhor maneira possível. Jamais iria atrapalhar a atividade do prefeito a fim de que as condições fiquem ruins e que no futuro talvez eu possa tirar proveito disso. Não é o meu feitio, nunca foi. Eu quero que minha cidade vá bem, eu tenho o maior interesse por isso. E desde que o prefeito se comporte dessa maneira, eu tenho procurado trabalhar com ele. Fui um dos vereadores que aprovou a correção da tabela genérica. Aliás, o IPTU não aumentou, o IPTU diminuiu. O que aumentou foi o valor dos imóveis. E se nós olharmos que hoje um veículo de 60 mil reais, você paga 4% do valor, em torno de R$2.400, e o imóvel de 600, 700 mil reais, você paga entre R$1.500 a R$2.000, sendo ainda que o veículo, você paga a licença, você paga o pedágio, muitas vezes o pedágio, dependendo do trecho, sai mais caro do que o combustível que você usa. Então, sabendo que esse imposto municipal fica no município, na sua integralidade, sendo que nós pagamos 27,5% de imposto de renda, alguns profissionais trabalham de 3 a 4 meses para o governo federal. 3 a 4 meses do seu salário fica integral para o governo federal. Então, o que me moveu a tomar essa atitude com relação à aprovação do IPTU, é que nós entendemos que esses valores são importantes para o desenvolvimento da cidade. Se o prefeito não tiver condições de desapropriar terra para se construir distrito industrial, se não tiver condições de pagar salários, se não tiver condições aumentando funcionários da prefeitura com novas creches, novas escolas, novos postos de atendimento de saúde, aumentando a linha de transporte urbano, o recap aqui tão pedido por todos os vereadores, enfim, tudo aquilo que é necessário, como é que a cidade pode ir bem? Eu penso que a obrigação nossa, ou minha, é dar condições para que o prefeito exerça a sua atividade da melhor maneira possível. E nós entendemos que esses imóveis que se valorizaram muito durante todos esses anos, tem que ser colocado o valor o mais próximo possível da realidade. Ainda assim, não houve atualização integral desses imóveis. Todo mundo sabe que Araras, o preço dos imóveis teve uma alta estupenda nesses últimos anos. Hoje mesmo, eu tenho imóveis, eu tenho terreno, né? Minha esposa tem imóveis no centro da cidade, tem terreno. E nós vamos pagar aquilo que for possível. Vou pagar, inclusive, aquilo que for me apresentado. Vou pagar, inclusive, a prestação, se eu não puder pagá-las de maneira integral. Eu tenho 12 meses para saldar. Agora, entendo que a população deva cobrar, sim, o resultado dessa arrecadação. Claro, a população tem e pode, através dos vereadores ou através deles próprios, saber aonde que o dinheiro dos impostos vai ser aplicado, de que maneira vai ser. Acompanhando tudo isso que é arrecadado, virá benefício para a própria população. Se não para eles próprios, para ele, o indivíduo que tem um imóvel muito caro,
se não para ele próprio, mas para aquelas pessoas que prestam serviço para ele. Para aquela mãe que trabalha como doméstica, ter a creche para colocar o seu filho, poder levá-lo na assistência médica, poder ter um transporte que ela chega na hora, no horário, no seu horário de trabalho. Então, se às vezes o benefício não vem direto para aquele indivíduo que tem bastante dinheiro, um imóvel grande e caro, mas com certeza para aquelas pessoas que prestam serviço para ele, se é um comércio, se é uma casa, uma residência, ela vai receber de maneira indireta esses benefícios. Isso é a minha maneira de pensar. Claro, é óbvio que todos têm o direito de se manifestar da maneira que lhes convém, mas eu gostaria muito de deixar bem claro a minha posição pessoal com relação a isso. Muito obrigado.